A Ursula K. Le Guin, ela é muito da hora e eu preciso que você saiba por quê antes de ler o próximo livro dela. Bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livros, de leitura, de literatura, considere se inscrever aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de antes de ler um determinado autor. Hoje a gente vai falar sobre a Ursula K. Le Guin, ou pode ser Le Guin, eu li o site dela e fala que vem do bretão, então pode ser Le Guin. Mas então a gente vai falar sobre ela que é uma autora que eu gosto muito, ela escreveu bastante fantasia e ficção científica e ela é uma das autoras que eu mais gosto envolvendo esses gêneros literários. Então vamos lá, antes de ler Ursula K. Le Guin, eu preciso que você saiba que ela amava o tempo inteiro desafiar o status quo da época. O que isso significa? Significa que ela usava das suas obras como uma forma de desafiar o contexto e o cenário literário em que vivia no momento que ela escreveu aquela obra. Tem 3 exemplos muito claros para mim, e envolvendo fantasia principalmente. Então vale lembrar que ela escrevia fantasia lá em 1960 e tantos, todo o cenário ali de fantasia seguia os moldes deixados pelo Tolkien, né? Então meio que era uma jornada, e essa jornada tinha um Lorde soberano do mal, e que o protagonista era um cara branco na época para estar ali alinhado com o pessoal que consumia essa literatura. Então a primeira coisa que a Ursula que Le Guin fez quando ela foi escrever O Feiticeiro de Terra-Mar, ela colocou um protagonista que não era branco. Então essa foi a primeira coisa que ela fez, só que isso nunca foi um ponto-chave do livro. Inclusive as pessoas só descobrem a cor do protagonista quando já está lá envolvido na história e mais pra frente. E ela já deu entrevista falando justamente sobre isso, que ela via que na época as pessoas não estavam preparadas para um protagonista que não fosse branco. Então ela deixou o povo, quando estivesse lendo, se envolver com a história, com o protagonista, para depois citar ali, eventualmente, a cor da pele do protagonista. Então ela quis mostrar que, tipo, pô, não tem por que só ter protagonista branco se todo mundo é igual, se todo mundo pode passar por as jornadas já de fantasia e que os autores da época faziam. A segunda coisa que ela fez foi justamente na sequência, que foi As Tumbas de Atuan, onde ela colocou uma protagonista mulher. E podia até ter protagonistas mulheres na época que ela escrevia, mas esses livros de fantasia, só que as mulheres, diz ela, que sempre eram caracterizadas com traços masculinos. Então era uma mulher, mas era uma mulher que era fortona que nem os homens, que ela era exímia esgrimista que nem os homens. Ela não diz que as mulheres não podem ser, ela só diz que isso eram características masculinas e era muito comum os homens, quando escreviam, eles caracterizavam as mulheres como homens. Então é uma coisa de tipo, só para conseguir ser o libertador do mundo de fantasia tem que ter essas características masculinas. Então ela falava, não, tá errado isso, e aí ela fez uma protagonista mulher que tem ali características femininas e tem um papel feminino na sociedade onde ela inseriu. Ela escreveu em 1960 e tantos, uma época que as mulheres eram ainda mais desvalorizadas do que hoje. E ela falou, beleza, eu entendo o papel da mulher, na minha história ela vai ter um papel também meio que tem homens acima dela, só que ela vai ser uma mulher super fodona que vai ter os seus conflitos e conseguir ter o poder em cima desses homens, apesar de que eles façam parecer que não tenham. Então, a primeira coisa que ela fez foi transformar um protagonista que não seja branco. A segunda coisa, uma mulher com traços femininas. E a terceira coisa que eu acho que é impressionante, que o mundo de fantasia sempre tinha aquela guerra, né? O Lorde Soberano com seu exército para os bonzinhos, e os bonzinhos com o exército. E a Ursula K. Le Guin fala que ela nunca gostou desse negócio de guerra. Porque se você trabalha com guerra, que é uma coisa tipo eu ou nós, né, que é o bem, contra eles, que é o ruim, ela limita a complexidade ética e a riqueza moral de nós, de humanos, em 2 polos, né, em sim
e não, o que é completamente ridículo, porque inclusive o William Faulkner falou na seu discurso para aceitar o Nobel que a única coisa que vale a pena escrever é o conflito do coração com ele mesmo, que significa que é muito mais interessante os conflitos pessoais das pessoas do que necessariamente batalhas entre o bem e o mal. E é justamente isso que ela faz desses livros, o Feiticeiro de Terra-Mar, que acompanha a história de Ged, que é o maior feiticeiro que já existiu nessa Terra-Mar, nesse mundo fictício dela. E a história é sobre como que ele virou esse feiticeiro mais poderoso do mundo e envolve muitos conflitos internos dele, né? Inclusive, ele tem que ir atrás da... Eu não vou falar porque é spoiler, mas ele tem que ir atrás dele mesmo, de superar ele mesmo durante a história inteira. E As Tumbas de Atua também, que é essa mulher super fodona que tem conflitos de meu lugar na sociedade é esse, mas eu tenho potencial para ser muito mais que isso, mas o que eu faço aqui? Então, antes de ler Le Guin, eu quero que você tenha ciência de que ela sempre tentava desafiar o status quo. Então, quando você for pegar um próximo livro de fantasia dela, algum livro de ficção científica, começa a pensar nisso, tipo, o que ela tá querendo trazer pra gente aqui que foi diferente e tá moldando a nova literatura fugindo do que já estava conceituado anteriormente. Bom, espero ter ficado claro pra vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.